juntos. Mas nós temos a grata satisfação de, nesses 10 dias, estarmos trabalhando um assunto muito especial. Um assunto que tem uma relevância profunda para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos no fim do tempo do fim. Tá? Então, não temos mais tempo para estar brincando de ser crentes. Nós precisamos encarar isso com muita seriedade, colocar realmente essas coisas em primeiro lugar. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Pai querido que está no céu, muito obrigado porque o Senhor está nos dando a condição de mais uma vez abrir a tua palavra. Obrigado por esta oportunidade, porque muitas pessoas não tiveram essa condição hoje. Portanto, Senhor Deus, para nós é um privilégio poder abrir a tua palavra e ter a oportunidade de aprender um pouco mais. Dirige os nossos pensamentos e as nossas meditações, que as palavras que serão proferidas sejam aquelas que o Senhor quer e as palavras que o Senhor tem para nós nesta noite. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estão. Sonda o coração de cada um deles e dê a paz que todos nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gálatas capítulo 5. Vamos ler aí a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Talvez nós tenhamos lido esse texto aí já várias vezes, né? Muitas vezes. Mas eu confesso a você que eu tenho tirado muitas lições especiais durante esses dias. E na leitura desse texto, novamente, algumas coisas ficaram muito claras na minha mente. Há 2 jardins crescendo dentro do ser humano. 2 jardins. Um deles produz obras da carne. O outro produz fruto do Espírito. Quantos jardins? 2. Um tem uma produção, o outro outra. Uns produz obras da carne e o outro fruto do Espírito. A natureza, ela revela que um deles nos diz que a natureza caída é revelada pelas obras da carne. E as obras ou o fruto do Espírito é revelado o caráter de Cristo.
Paulo, quando fala a respeito dessas coisas, ele não usa assim uma comparação suave, leve para a gente. Paulo, quando ele fala desse assunto, ele apresenta um contraste absoluto. Não são caminhos parecidos. Ele faz questão de colocar isso bem claro. Não são caminhos parecidos. Na verdade, são direções opostas. Um revela a natureza caída, o outro revela o caráter de Cristo. Natureza oposta. Direções diferentes. Irmãos, nós chegamos num ponto que nós precisamos entender que ou a carne governa ou o espírito governa. Não tem condições de existir os dois. Ou um vai governar ou o outro. Então hoje eu queria tocar aí em 3 características fundamentais do fruto do Espírito, e depois a gente vai falar um pouquinho das obras da carne, porque me pediram para fazer essas 2 menções, que é o tema de amanhã, na verdade, e de depois, né? Não é isso? É o tema 5 e 6. Então eu vou tocar nesses 2 assuntos, para que a gente tire aí uma compreensão, e a gente falando diretamente, eu acho que dá para a gente ligar as coisas melhor. Né? Ou a carne governa, ou o espírito governa. Então, queridos, essas características fundamentais do fruto do Espírito, elas são importantes para a gente. Ele começa, o fruto do Espírito, ele começa com a transformação interior e exterior. Segundo, ele depende da presença contínua do Espírito. E terceira característica, ele se manifesta na unidade. Unidade. Primeiro, é uma transformação interior e exterior. Segundo, a presença do Espírito ela precisa ser constante. E o terceiro, a manifestação é em unidade. É em unidade. Então, vamos tratar dessa primeira característica. Não é? São João capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim, ó, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está apresentando aqui 2 elementos especiais, e esses elementos, eles são inseparáveis. Inseparáveis. O primeiro elemento apresentado por Jesus aqui é o nascer da água. O que é o nascer da água? Todos nós sabemos, né? Nascer da água é o batismo, não é? É o batismo. E veja, o batismo tem algumas características. O batismo ele é público. Todos nós que descemos as águas batismais fizemos isso publicamente. O batismo ele é visível, é externo. O batismo ele é a declaração do crente quando ele diz, eu agora pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Mas, irmãos, a gente precisa ter uma atenção para essa questão. Batismo sem transformação não passa de banho religioso. Batismo sem transformação é apenas... Irmãos, nós precisamos atentar para essas coisas. Precisamos ter cuidado com isso. E a gente precisa continuar aprendendo. O segundo elemento apresentado por Jesus nesse texto de João que a gente acabou de ler é
o nascer do Espírito. E o nascer do Espírito, ele é invisível. O nascer do Espírito é profundo, é interior, não é? O nascer do Espírito é quando o coração é quebrantado. Nascer do Espírito significa que a minha mente vai ser uma mente renovada, que os meus desejos, eles vão ser realinhados. Não vai ser os mesmos desejos. Nascer do Espírito significa que o pecado deixa agora de ser prazer para mim e o pecado passa a ser agora um peso na minha vida. Porque eu não vou suportar. Porque eu não vou aceitar. O novo nascimento, irmãos, ele não pode, de forma alguma, ser uma reforma comportamental. Não pode. O novo nascimento precisa ser uma mudança de natureza. Uma mudança de natureza. Isso precisa acontecer na minha vida, na sua vida também. O fruto do Espírito, ele não nasce do esforço do ser humano. Não. O fruto do Espírito, ele nasce de uma vida regenerada. Uma vida aos pés de Jesus. Uma vida que ouve a voz do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. Ele nasce quando eu começo a buscar mais a Deus, para que interiormente eu comece a mudar. Deus, ele não quer melhorar você. Deus, ele quer transformar você. Ele não quer você melhor apenas. Ele quer que nós, como filhos e filhas de Deus, tenhamos uma transformação. Não é? E, queridos, sem essa experiência real, não há fruto. Não há fruto. Sem essa experiência especial na minha vida e na sua vida, o que pode acontecer comigo ou com você é que haja aparência. Aparência. Não é isso que Deus espera de mim, nem de você. A segunda característica, o fruto do Espírito, ele depende da presença constante do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: andai em espírito. Andai em espírito. Veja, o batismo ele acontece uma vez, mas o enchimento do Espírito, o encher-se do Espírito Santo, ele é diário. É diário. Veja a diferença que existe. E veja, queridos, o fruto não aparece da noite para o dia. O fruto do Espírito, ele cresce com a permanência, com a continuidade. Nós podemos fazer referência a uma árvore, por exemplo. Uma árvore, irmãos, ela só produz fruto se ela estiver plantada. Uma árvore, ela só produz fruto se ela estiver ligada à fonte. Uma árvore só produz fruto se ela receber alimento constante. Para de dar alimento, ela morre. Assim é o fruto do Espírito. Para que tenhamos o fruto do Espírito, nós precisamos sim ter continuidade. A vida espiritual é assim. Não existe, irmãos, fruto sem raiz. Da mesma forma que não existe caráter sem comunhão com Deus. Não existe fruto se as raízes não forem profundas e de lá sugar e levar a seiva para que o fruto apareça. E se nós não tivermos comunhão com Deus, o meu e o seu caráter será um caráter defeituoso. Nós começaremos a pensar coisas que não deveríamos.
Romanos capítulo 8, verso 9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Então não adianta apenas o batismo, nós precisamos ter o Espírito. Porque se nós não temos o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Não é de Cristo. O fruto, irmãos, é a evidência de quem governa. O fruto é a evidência de quem governa. Não é dom, não é talento, carisma. É um caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se sempre o seguinte, eu sempre gosto de dizer isso. O Espírito, irmãos, ele não visita. O Espírito não visita. O Espírito habita. O Espírito habita. O Espírito habita. Mas uma coisa aí você precisamos entender. O Espírito Santo de Deus, ele só permanece onde ele é desejado. Você tem desejado a presença do Espírito Santo na sua vida? Você tem orado e pedido o batismo do Espírito Santo a cada dia? A cada dia. Porque é contínuo. Para que o fruto permaneça, nós precisamos continuar dia após dia. Terceira característica é que o fruto do Espírito, ele se manifesta em unidade. A unidade. Paulo, ele não diz os frutos. Não. Paulo diz o quê? O fruto. O fruto. Irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, eles não são peças soltas. Eles estão juntos no fruto. São partes de um único caráter. Não são separados. Ou seja, não é um cardápio espiritual que a gente escolhe o que gosta. Não, irmãos. É um conjunto inseparável. Eu sempre gosto de ligar o fruto do Espírito com uma laranja. Tem vários gomos, mas é um fruto. É um fruto. O fruto do Espírito, ele tem amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade e aquela relação de coisas importantes que nós temos ali em Gálatas, capítulo 5. Ou seja, uma pessoa não pode simplesmente dizer assim, ó, eu tenho amor, mas eu não tenho, por exemplo, domínio próprio. Não, irmãos, não existe isso. Não existe isso. Uma pessoa não pode dizer, eu tenho alegria, mas eu não tenho paciência. Não, irmãos. Alguma coisa está errada, porque o fruto, ele é composto de todas essas informações que nós recebemos aqui agora. Todas elas. Se alguma dessas coisas estão desalinhadas, nós precisamos buscar mais. Porque nós precisamos nos transformar. Nos transformar, porque o fruto, ele é completo. Ele é completo. Não, está aqui o fruto meu, eu só gosto desse gomo aqui, o resto eu não gosto de nenhum. Não, irmãos. Não é assim, você vai ficar desvitaminado. Não é? Você vai ficar sem o fruto, sem as qualidades que te colocam na presença de Deus. O fruto precisa ser completo. Completo. Nós precisamos ter unidade com Deus e nós temos que ter unidade com o nosso próximo. Unidade. Unidade. Eu tenho um bom relacionamento com meu Deus, mas eu não gosto muito de fulano, não gosto de Beltrano, eu gosto disso, não gosto daquilo. Irmão, isso não existe. Não existe. Porque o fruto do Espírito, ele é completo.
Ele é um só. A unidade. 1 Coríntios 1,10 diz assim: que não haja entre vós dissensões. Filipenses 2,3 diz: nada façais por vanglória. Tiago, capítulo 4, verso 1 diz: de onde vêm as guerras e as pelejas? Carne. Da carne, não é? Queridos, onde o Espírito Santo de Deus governa a humildade. Onde o Espírito de Deus governa a perdão. Onde o Espírito de Deus governa a reconciliação. Se o Espírito de Deus está habitando na minha vida e na sua vida, precisa haver unidade na igreja. Precisa haver unidade. Não dissensão, não, eu sou dali, eu sou da lá, eu faço isso, aquilo outro. Eu e você precisamos entender essa coisa. Agora, onde a carne governa a competição, onde a carne governa a orgulho, onde a carne governa a divisão, a conflitos, a unidade da igreja é o termômetro da presença do Espírito Santo. Quando você vê uma igreja cheia de confusão e de tudo mais, tenha cuidado. Ali há necessidade do fruto do Espírito Santo. Porque o amor de Deus, irmãos, quando é derramado no nosso coração, ele produz comunhão. Comunhão. O amor de Deus, quando ele é derramado no nosso coração, ele produz coisas especiais. Porque o fruto do Espírito, ele é vertical, mas ele é também horizontal. O fruto do Espírito tem a ver com o nosso Deus, o relacionamento do ser humano com Deus. Mas o fruto do Espírito, ele aborda também a questão horizontal, ou seja, o relacionamento entre as pessoas. Entre as pessoas. Então, queridos, o fruto do Espírito não é produzido por esforço humano. Não é fabricado por disciplina externa. O fruto do Espírito não é sustentado por emoção. Não. O fruto do Espírito, ele cresce a partir do nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. O segredo do fruto não é tentar produzir. O segredo do fruto é permanecer na fonte de vida. Se nós permanecemos, Jesus pediu tanto isso. Permaneça, permaneça, permaneça. Nós precisamos permanecer. Porque aí o Espírito vai governar a minha vida e a sua vida. E quando o Espírito governa, irmão, o caráter da gente muda, as relações interpessoais, elas mudam, a igreja muda, a vida muda. Quando nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, isso muda. Isso muda. Muda a minha vida, muda a sua vida. Talvez hoje nós não temos que perguntar se a gente tem dons. Mas eu acho que nós precisamos perguntar, será que eu tenho fruto? Eu tenho o fruto do Espírito. Eu acho que todos nós, como crentes, deveríamos pegar essa relação dos frutos do Espírito de Gálatas, capítulo 5. E todas as vezes que a gente fizesse algo, a gente lembrasse disso. Opa, peraí, aqui não. Aqui não. O Espírito Santo não me deixa ir por aqui. Se isso está me afastando dos meus amigos da igreja ou causando dissensão, não é por aqui. Não é o fruto do Espírito que está me guiando. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu acho que como filhos e filhas de Deus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo um novo nascimento real na nossa vida. Pai, o Senhor precisa mudar a minha vida. Eu preciso ter uma comunhão diária diferente.
Eu preciso ter um caráter unificado com aquilo que a pessoa do Espírito Santo deseja. Isso precisa acontecer comigo e com você, irmãos. Precisa acontecer. Eu vou pular aqui para me ir para o segundo ponto, que tem a ver com uma questão mais voltada para o segundo ponto que pediram para que eu tocasse aqui. A Bíblia, ela é muito clara, ela não existe assim um meio termo da vida cristã. Não existe. Ou nós vivemos guiados pelo Espírito Santo, ou nós somos dominados pelas obras da carne. Ou nós somos uma coisa, ou nós somos outra. Você já viu aquelas pessoas dizer assim, não, eu estou em cima do muro aí, nesse negócio. Não existe isso. Não é? Não existe. Ou você é dominado, ou você é guiado pelo Espírito, ou você é dominado pela carne. Gálatas 5, aqui, o apóstolo Paulo, ele apresenta dois caminhos. Paulo apresenta aqui no capítulo 5 dois estilos de vida. Ele apresenta para o ser humano aqui dois destinos eternos. Dois destinos eternos. No Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 5, Jesus declara: necessário vos é nascer do Espírito para que você possa entrar no reino de Deus. É isso que Jesus lembra, aquele encontro lá com Nicodemos. Em Gálatas 5, verso 21, Paulo adverte aqui, ele diz assim: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que isso aqui não é apenas uma questão de comportamento. Porque comportamento, uma pessoa instruída, educada, ela pode muito bem se comportar. Muito bem. Mas aqui não está falando a respeito disso. O que Paulo está dizendo aqui é que isso é uma questão de natureza. É uma questão de quem é que governa o meu coração. Quem é que governa o teu coração? O resultado é os que praticam tais coisas. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então vamos ver aqui 3 características das obras da carne. E aí eu vou encerrar com isso aqui. Tenham só um pouquinho mais de paciência. A primeira característica é Paulo, ele afirma aqui com seriedade. Ele diz que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo não está aqui ameaçando ninguém, não, irmãos. Nós não podemos tomar essa fala do apóstolo Paulo aqui como sendo uma ameaça. Não, Paulo está aqui nos alertando. Isso aqui não é condenação, é um chamado que Deus está fazendo para mim e para você ao arrependimento. Ao arrependimento. É por isso que ele está dizendo isso. Olha, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas você pode mudar. Você pode ser transformado. Apocalipse capítulo 21, verso 8, João, ele apresenta uma lista semelhante a essa que é apresentada aqui por Paulo. Só que lá João diz assim: os covardes, os incrédulos, os idólatras, os mentirosos. E ele afirma que essas pessoas elas irão ficar fora da Nova Jerusalém. Todos estes ficarão fora. Então, irmãos, nós começamos aqui a perceber uma coisa muito importante. Nós começamos aqui a perceber que o pecado ele não é apenas um erro. O pecado é uma direção. E veja, toda direção ela leva a um destino. E o pecado, por ser uma direção, ele tem um destino. Ele tem um destino.
O que eu entendo aqui é que nós estamos recebendo um alerta de que quem escolhe viver na prática do pecado constante, essa pessoa certamente ela vai demonstrar de que lado ela está. De que lado ela está. Aquele que escolhe viver na prática constante do pecado demonstra que não está sob o governo do Espírito Santo de Deus. Não está. Mas sabe qual é a coisa importante, o especial de tudo isso para mim e para você? Que aqui, irmãos, a gente encontra uma esperança. Nós estamos vivos. E enquanto nós estamos vivos, a graça. A graça. Enquanto vivos estivermos, nós podemos mudar essa trajetória. Porque enquanto a vida há graça, enquanto há arrependimento, há restauração. Deus está disposto a restaurar a minha vida e a sua vida. A frase não herdarão o reino de Deus é um despertador espiritual para a minha vida e para a sua vida. Porque se eu estou incorrendo em alguma dessas práticas, eu preciso mudar urgentemente. Deus, ele não quer perder nenhum de nós, irmãos. Mas ele precisa transformar-nos para que nós possamos, então, chegar ao reino da graça. E a segunda característica das obras da carne, elas nascem da natureza caída. Paulo, ele diz que as obras da carne, elas são manifestas. Paulo, ele não diz que essas obras, elas são escondidas. Ele diz que essas obras da carne são manifestas. São manifestas. E onde é que essas obras aparecem? Elas aparecem nos nossos relacionamentos. Essas obras da carne aparecem nas nossas palavras, nas nossas atitudes. No momento que a gente recebe uma fechada no trânsito, é por aí que elas aparecem. No momento que eu preciso ter domínio próprio, eu não tenho. As obras da carne, elas são manifestas. Eu diria que as obras da carne, elas são um reflexo de um coração não entregue, não rendido. Não rendido. São frutos do eu no trono da nossa vida. O eu egoísmo, né? Eu faço, eu sei, eu egoísmo, não é? Porque a carne, ela vai sempre dizer para mim, para você, eu quero, eu sinto, eu mereço. Não é? Ah, mas eu mereço isso. Eu sinto que obras da carne. Mas o que o Espírito diz? Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. É? Seja feita a tua vontade, Pai. As obras da carne, ela destrói as famílias, ferem as amizades, dividem a igreja. As obras da carne, elas apagam da nossa mente a nossa sensibilidade espiritual. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, se eu e você temos o fruto do Espírito, ele vai produzir amor, vai produzir alegria, vai produzir paz, domínio próprio, essas coisas todas. Assim, né? As obras da carne, ela gera conflito, mas o Espírito gera comunhão com Deus. As obras da carne, ela produz culpa, o Espírito produz vida. Quem vive segundo o Espírito escolhe a eternidade. Mas quem vive segundo a carne escolhe corrupção. Nós precisamos fazer discernimento dessas coisas. E a terceira e última característica das obras da carne, Paulo ele declara em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Lá ele diz, andai no Espírito e não
satisfarei os desejos da carne. Ande no Espírito. E você não vai satisfazer os desejos da carne. Existe aqui um conflito que Paulo está mostrando. Esse conflito existe dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano. O conflito da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É a velha natureza contra a nova natureza contra a velha natureza. E em Romanos capítulo 8, verso 6, está escrito que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É vida e paz. Então Deus está colocando para mim e para você o segredo da comunhão que nós precisamos ter com o Espírito de Deus. E que possamos alcançar este fruto que está definido aqui em Gálatas capítulo 5. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A carne sempre vai prometer prazer. Mas o que é que ela vai entregar? Vazio da alma. É sempre atrás de mais prazer e nunca há saciedade. A carne, ela promete liberdade, mas ela vai gerar escravidão. Escravidão. Ah, legal. Não é? Promete liberdade. Faça isso que você... Não é? Mas no final está escravo. Não tem como sair do vício. A carne, ela promete vida, mas na verdade ela vai produzir morte. Vai produzir morte. E em Efésios nós somos chamados a abandonar essa velha natureza e nos revestir da nova natureza proposta pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo trabalhasse em nós como sendo um jardineiro. Ele então arranca essas ervas daninhas do pecado e planta um caráter santo na vida de cada um dos filhos de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, estar abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se nós resistirmos à sua voz, o que vai acontecer com o nosso coração? Ele vai endurecer. Vai endurecer. Se nós resistirmos à sua voz, a nossa consciência ela vai enfraquecer. Se nós resistirmos à voz do Espírito Santo, o pecado vai se fortalecer. E, queridos, onde a carne domina, há divisão. Há divisão. O Espírito de Deus, onde Ele governa a restauração. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou finalizar dizendo para vocês que as obras da carne, literalmente, elas ofendem a Deus. Mas o fruto do Espírito, esse glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. João capítulo 15, verso 8, Jesus declarou: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Fruto. Então, Deus não está preocupado com a aparência religiosa. Não está. Ele está procurando, sabe o que é? Transformação genuína. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Porque a aparência nós temos muito. Capas temos demais. Mas não é isso que Deus quer. E eu e você precisamos entender isso. Deus quer transformar a minha vida. Ele quer que eu e você possuamos o fruto do Espírito de Deus. Queridos irmãos, não basta evitar as obras da carne. É preciso que nós estejamos vivendo
no Espírito de Deus. No Espírito de Deus. Não adianta simplesmente ser uma boa pessoa. Não. Você precisa possuir o fruto do Espírito Santo. Não basta para mim e você deixar o pecado. É preciso que nós, de uma vez por todas, abracemos a santidade. Isso precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. Então, queridos, o Espírito de Deus hoje está chamando a mim e a você não para culpa, mas que nós possamos realmente fazer uma mudança na nossa vida. Que essas mensagens que nós temos ouvido dia após dia, não seja uma mensagem que possa ser traduzida como sendo algo que esteja nos colocando medo. Não, Deus não quer provocar medo em ninguém, mas Deus está dizendo, eu quero conceder para você vida. Vida. Então eu e você precisamos pedir ao Senhor, precisamos rogar ao Deus Espírito Santo. Deus, tu precisa governar a minha vida, o Senhor precisa tomar conta do meu coração. Arranca de mim as coisas que estão erradas e coloca dentro de mim aquilo que te agrada, aquilo que te satisfaz. Que a minha vida possa verdadeiramente produzir o fruto que tu desejas, que produza o fruto do Espírito. Porque, na verdade, irmãos, a pergunta, no final, a pergunta não será quantos ou quanto eu e você sabemos a respeito de Deus. A pergunta não vai ser essa. A pergunta vai ser: quem é que te governa? Quem é que te governa? Porque nós podemos ser muito bem cristãos intelectuais. Mas o cristianismo não é para isso. O cristianismo precisa ser vivido. Vivido. É uma religião que você precisa viver, colocar em prática. Colocar em prática. Eu acho que nós estamos passando do tempo de fazermos essas coisas como elas devem. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos nos preparar, porque Jesus muito em breve vai voltar. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença do Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama teu poder de amor. Teu Espírito pedimos ao Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama teu poder de amor. Teu Espírito envia ao Senhor. Hoje é o dia que temos de orar, para que o céu derrame bênçãos sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar, que Jesus recebe breve de voltar. Derrama chuva sobre nós, derrama teu poder de amor. Teu Espírito pedimos ao Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama teu poder de amor. Teu Espírito envia ao Senhor.
Pai querido que está no céu, obrigado pela tua palavra, que ela nos conforta, ela nos dá direcionamento e ela nos mostra aquilo que nós ainda não enxergávamos. Obrigado porque o Senhor, através disso, está dizendo que o Senhor nos ama. O Senhor não quer perder nenhum de nós. O Senhor quer que todos nós cheguemos ao arrependimento e confessemos os nossos pecados. E o Senhor, nosso justo juiz, está pronto para nos perdoar os pecados. Que possamos, Senhor Deus, nesses dias finais, lembrarmos de que o Senhor irá derramar águas e aguaceiros, como a chuva serôdia, que vem para que o fruto possa nascer, que a vida possa resplandecer. Pai, dá-nos desse poder. Que o Espírito Santo possa habitar no coração de cada um dos teus filhos que aqui estão, cada um dos nossos irmãos e irmãs. Que possamos clamar, Senhor Deus, por esta presença constante na nossa vida. E através disso, o Espírito possa mostrar o seu fruto. Que sejamos apenas condutos pelos quais o Espírito Santo vai usar para que pessoas possam ser alcançadas. Senhor, não tem outro significado a não ser salvar vidas. Salvar vidas. O amor que o nosso Salvador Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Ele fez isso pela humanidade inteira. Portanto, em tempo e fora de tempo, nós precisamos falar para as pessoas que Jesus as ama. E o Espírito Santo quer transformá-las para que elas possam chegar à plenitude do conhecimento. E que elas possam, Senhor Deus, demonstrar o fruto do Espírito Santo. Esquiva-nos, Senhor, das obras da carne. Repreende qualquer maldade do nosso coração. E que possamos abri-lo para a presença constante do Espírito na nossa vida. São bênçãos que pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.